Olá a todos, sejam bem-vindos ao Setup Gráfico, mais uma vez analisando os principais ativos e índices do mercado. Vamos começar o nosso vídeo dessa semana falando do índice Bovespa, índice esse que teve pode dizer, uma forte alta nessa semana, alta essa inclusive aí se recuperando da queda que vinha acontecendo nas últimas semanas, porém essa semana aqui realmente teve uma forte força compradora, onde ele alavancou o nosso índice para cima dessa média móvel de 200 períodos, que é a linha amarela que vocês estão vendo aqui no gráfico. Tá? Isso é importante porque demonstra que o índice ele está trabalhando acima dessa média, que seria uma média mais de longo prazo, e acima dela tem que ser aí uma tendência de alta, tá? Eu ainda tenho as demais médias móveis de 9, 21 e 50, a de 9 já apontada para cima, as demais simulando aqui apontar para cima. Eu acho que no cruzamento dessas médias móveis nós teríamos aí a continuidade dessa alta, tá? Eu tinha aqui uma resistência por volta de 67, que é essa linha que eu acabei de traçar aqui para vocês, que é resistência essa que já foi rompida. Pode ver que o último candle aí deixado no pregão de ontem com a subida de 0,56 já foi acima dessa resistência, então isso faz com que uma formação aí de alta, tá? O que pode vir a acontecer nos próximos pregões, eu diria aí na próxima semana, seria montar um pivô de alta aqui, tá? Então de repente o índice viria fazer aqui alguma realização para poder dar continuidade na subida, tá bom? Eu vou projetar aqui, mas aí realmente é bem suposição, não tem como afirmar isso de forma alguma, que talvez essa retração seria aqui por volta dos 68.900, 69, tá? Talvez o índice viria nesse patamar aqui. Eu estou me baseando porque eu tracei o Fibo, eu tenho que pegar sempre fundo e topo, mas eu ainda não tenho topo porque ele não veio a fazer as quedas, ou seja, eu estou projetando exatamente por aqui, tá? Imaginando que 161.8 de Fibo vai chegar próximo ao topo forte que foi na região de 71 mil pontos, tá? Então, para chegar até esse patamar, o nosso índice Bovespa deveria fazer uma retração aqui em 68, vir tocar aqui região dos 67 de novo e depois impulsionar com força até 71 mil pontos, tá? Eu vejo já alguns ativos e aí eu quero falar da Vale. Eu deixei essa figura aqui, que são esses traços que eu estou deixando aqui mais destacado, porque Vale está fazendo uma formação que me preocupa. Eu comentei isso no vídeo da semana anterior, que seria uma formação aqui de ombro, cabeça a ombro, tá? E reparem, aí eu vou dar um zoom aqui para ficar mais claro o que eu estou dizendo para vocês, como que a Vale está ensaiando aqui fazer uma reversão aqui de tendência desses curtos candles aqui de alta que teve durante essa semana, tá? Só que essa reversão de tendência, o que acontece? Isso vai formar, e aí eu vou traçar aqui, deixa eu pegar aqui essa ferramenta, eu não consigo traçar ela aqui porque não tenho candles ainda, mas a projeção seria mais ou menos essa aqui, que é formar uma figura parecida com essa anterior, que aí seria ombro, cabeça, ombro, que nesse sentido seria uma figura baixista, de impulsão baixista, ok? Que pode vir trazer a Vale pelo menos na região aí. Deixa eu traçar aqui e fazer a projeção, porque ao ultrapassar para baixo aqui, no mínimo, vai fazer o mesmo movimento que o topo da cabeça aqui, levando a Vale para R$ 42, que eu vejo fazer sentido, uma vez que eu tenho aqui uma pequena suporte aqui por volta de 42,55, tá? Então acho que essa região é a ser monitorada. Eu diria que se realmente Vale vier a tocar aqui os 47, que aí é essa linha que deve ser monitorada na próxima semana, vier a tocar aqui os 47, ficar de olho, porque Vale abaixo disso, acho que faz sentido trabalhar na ponta compradora ou fazendo alguma estratégia aí com opções, fazendo alguma trava de baixa, coisa do tipo, tá bom? Mas vamos ficar de olho. Realmente, como eu te falei aqui, é realmente só uma projeção, mas essa figura, ou seja, esses candles que vem formando aqui, me preocupa um pouco, tá bom? Vamos falar de Petro agora. A Petro aqui vem trabalhando aqui num canal de alta aqui, pelo menos posso dizer que no curto, tá? Deixa eu voltar aqui e traçar esse canal para vocês verem, que seria mais ou menos aqui nessa região, tá? Mais ou menos um canal nessa região aqui. E eu devo vir buscar aqui os 28, e mais uma vez eu comento que esse patamar tem que ser monitorado, e a Petro já fez 2 toques nesse patamar,
Fique de olho, porque o terceiro toque pode ser um toque realmente de rompimento, tá? Então eu diria que assim, entrar em Petro, entrar um pouco mais pesado na compra, tem que esperar tocar aqui esses 28, mas não podemos esquecer que logo em seguida tem aí uma outra resistência nos 29, tá? Que é uma resistência um pouquinho mais que já foi tocada em outras vezes, e ao tocar a terceira vez declarou queda, tá? Então tem que ficar de olho, esse patamar diria ser importante, e o segundo 29, tá? Daí para lá, o próximo seria aqui por caso de 31, mas pelo menos de 28 a 31 eu tenho aí 10% de upside na Petrobras, ok? Vamos falar agora de OGXP3. O OGX aqui está numa tendência clara de baixa, aqui tá desde aí de outubro do ano passado, aonde enquanto não passar aqui pelo menos essa LTB que eu acabei de traçar aqui para vocês, eu não vejo sentido comprar o OGX, tá? Diria até que pelo desenho que formou aqui, e se eu traçar um Fibo pegando aqui o topo até esse fundo, pode ser que o OGX esteja fazendo realmente aqui nesse patamar. Eu vou pagar essa linha aqui anterior, uma reversão em cima de 50% de Fibonacci, que vai impulsionar o ativo até pelo menos R$ 12, tá? Mas aí seria um cenário bem pessimista, mas é o que eu estou vendo para a OGX. E quando eu falo R$ 12 de OGX, eu estou falando mais ou menos trabalhar aqui na casa desse suporte aqui de 12,85, tá bom? Então acho que patamares a ser monitorado de OGX realmente são esses 15 e 20 aqui, porque é um patamar que uma vez rompido vem fácil em 12, e aí é mais um papel também para você trabalhar montando aí uma trava de baixa, ou trabalhar vendido no papel, alugando e vendendo esse papel para recomprar aqui depois quando chegar nesse fundo, ok? Quero fazer aqui olhar um pouquinho como que estão os indicadores no mercado, e depois a gente volta para falar de algumas outras ações, tá bom? E aqui eu estou vendo a Laje Bovespa, e a Laje, o que eu reparo aqui é que ela está trabalhando agora muito acompanhado com o Ibov, seria essa linha preta. Eu estou aqui no site do www.bolsafinanceira.com, um site muito bacana que eu recomendo, tem diversas ferramentas, você consegue acompanhar não só indicadores, que é o que eu tenho mais explorado nesse site, mas montar gráficos como os que eu estava trabalhando um pouquinho antes, nas ferramentas do Bolsa Financeira, ok, pessoal? Então vamos olhar aqui a LAD, e eu vejo que ela vem acompanhando aqui o índice Bovespa, fez um fundo aqui importante, e agora segue, e eu devo monitorar esse patamar aqui pelo menos de 11.900 da LAD, que seria aqui a linha preta, que ao romper isso aqui realmente vai dar mais força pro nosso ativo, ok? Se eu voltar aqui utilizando uma ferramenta do Bolsa Financeira, outra ferramenta que eu gosto muito de usar é esse suporte e resistência, e aí volta um pouquinho do que eu estava falando no gráfico anterior, do suporte do resistência de 71.900 pontos no Ibovespa, e o suporte, a resistência recém rompida na casa dos 68 mil pontos, tá bom? Então eu acho que é importante monitorar esses patamares, e aqui do lado direito eu tenho aqui os próximos suportes e resistência no nosso índice Bovespa, ok? Se eu falar aqui um pouquinho de indicadores de preço, tá? O que eu tenho aqui no índice Bovespa? Eu tenho aqui alguns indicadores declarando força no movimento, por isso que eu entendo que o índice deve vir buscar realmente 71 mil pontos, desde que ele faça a reversão que eu comentei anterior, porque eu tenho aqui MACD cruzado para cima, isso é uma informação muito importante, tá? Eu tenho o índice de força relativa apontado para cima também, isso é outra informação importante. Eu tenho o OBV também, que aí trabalha mais com volume, também numa tendência de alta, tá? Você vê aqui fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Então tudo isso dá um pouco mais de força para o movimento, ou seja, nós estamos com um movimento de alta, pelo menos declarado no curto prazo, e embasado nos indicadores, ou seja, o que realmente o mercado tá olhando e está acompanhando, e como os indicadores vêm se comportando com as subidas do Ibov, tá? Eu acho que realmente é muito saudável fazer uma reversão aí por volta de entre 68 e 69 para dar mais força pro movimento, e alguns ativos inclusive eles vão entrar em alguns momentos. Aí eu vou voltar um pouquinho para o gráfico anterior e vamos começar a olhar aqui, por exemplo, MMXM3 no gráfico diário, e aí vamos começar a fazer esses movimentos aqui para realmente conseguir trazer a média móvel de 21 acima da de 50, tá bom?
Então tem que olhar isso aqui, ó. Pode ser que agora aqui está fazendo um movimento, tem que ver como que vai abrir segunda-feira, mas a MMX pode vir buscar aqui R$ 10 para depois voltar pelo menos no topo anterior de 11,67, tá? Os em Minas, a mesma coisa, tá? As Minas demonstra aqui uma força de alta, volume está entrando no ativo, acho que está muito bacana. Pode ver aqui que tocou a resistência anterior na casa de 20,98 e agora com força tenta romper esse patamar. Eu acho que nessa próxima semana já vai de repente abrir acima dessa posição, e aí é um momento muito importante na Uzi Minas, porque inclusive vem quebrando aí uma linha de tendência de baixa no longo prazo, tá? Então o Uzi Minas está muito bacana. Eu diria que é um ativo aí importante de ser monitorado. Acho que em breve ele vai vir aqui trabalhar acima da média de 200 períodos, e aí é mais um sinal importante na Uzi Minas, tá? Se olhar ela no gráfico semanal, queda de força, rompendo aqui a linha de tendência de baixa também no semanal. Médias móveis em breve vão cruzar, tem um volume no ativo, então acho que faz sentido ficar de olho na Uzi Minas, e provavelmente em algum momento aqui vai ter uma pequena realização para dar mais força pro ativo. Ok? Vamos olhar aqui JBS3, JBSS3, fazendo uma figura muito semelhante com a MMX. Em algum momento aqui deve vir fazer uma reversão, ainda não consigo olhar, até porque encontrar essa reversão, até porque precisa fazer mais alguns candles de baixa para vir buscar aqui e dar força, realmente cruzando a média móvel de 9 períodos acima de 21,50, tá? Eu diria que você comprar JBS agora, você estaria trabalhando aqui contra a tendência, tá? Tem que esperar um pouquinho mais. Então acho que faz sentido realmente o Ibov vir fazer aquela reversão, e consequentemente os ativos também vão estar formando esse pivô aqui de alta, tá? Para dar mais força aos movimentos que estão a seguir, ok? Vou voltar aqui no Ibov, e só para a gente encerrar, eu vou olhar aqui o gráfico, que é um gráfico que eu tenho aqui de comparação do Ibov com o Dow Jones, tá? Então repare como o Dow Jones segue aqui na busca do topo histórico, realmente está numa forte alta, isso aqui é indiscutível, a alta do Dow Jones, tá bom? Vem dentro de um canal de alta aqui, iniciado desde o final do ano passado, diria até mais que isso, tá? Acho que eu diria que a sequência desse canal estaria aqui embaixo ainda, tá? Mas aqui está um pouquinho mais estreito e fazendo candles menores. Isso é importante porque não tem tanta volatilidade, mas realmente uma sequência de alta muito importante. E quem sabe agora que o Ibov vai começar a acompanhar o Dow Jones também dessa forma, uma vez que ele se descolou do Dow Jones aqui por volta do início do dezembro do ano passado, exatamente nesse ponto que eu estou comentando com vocês, quando o Dow Jones deu continuidade na alta e o Ibov não acompanhou, tá? Uma pena se tivesse acompanhado. Acho que nesse momento nós já estaríamos acima do topo histórico. Mas ok. Tá bom, pessoal? É isso. Não percam aí o nosso webinar. Vai ser agora na segunda-feira. Tá? Tem espaço ainda para as inscrições. São vagas limitadas. Onde eu vou estar falando um pouquinho das análises ativos. E quem estiver participando comigo, como é um seminário online, pode estar pedindo os ativos aí que gostaria que eu estivesse analisando logo no início da semana, tá? Daqui a pouco vou enviar também a newsletter, então recomendo aí que assinem a newsletter semanal, onde eu falo um pouquinho da semana, um pouco do resumo que eu fiz esse vídeo aqui, e coloco algumas coisas sobre a próxima semana, como a agenda do mercado e coisas do tipo, tá bom? Acompanhe nossos canais, obrigado, um abraço e até a próxima.